Olá, seja bem-vindo. Começando mais uma edição do Empresários de Sucesso Ícones. Hoje nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido por uma casa de investimentos bem tradicional, a Matarazzo Investimentos. Comigo, o fundador, Eduardo Matarazzo, a quem eu agradeço pela participação. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Daniel. Agradeço pela oportunidade. Eduardo Matarazzo, seu sobrenome é muito conhecido, especialmente para os paulistas e paulistanos. Todo mundo já ouviu falar do Conde Matarazzo, talvez o maior empresário da história do país. Antes de falarmos propriamente do trabalho da Casa de Investimentos, Eduardo, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, a história, por qual razão você enveredou nessa área financeira. Então conta pra gente, por gentileza. Ok. Bom, primeiramente, citando o nome Matarazzo, né? De fato, eu pertenço à família, né? E é uma honra, um orgulho muito grande, né? Estar gravando, inclusive, aqui no berço, um dos berços, né, das indústrias Matarazzo. Bom, a minha trajetória profissional, eu comecei como escriturário em bancos, no Banco Nacional, que foi uma excelente escola. E depois passei por várias instituições de grande porte, tanto nacionais como internacionais, vou citar algumas, né? O Nacional já citei, Grupo Safra, Safra e J Safra, Citibank, Bank Boston, First Commercial Bank do Chipre em Londres, Banco da China, enfim. E foi daí que eu trouxe a minha experiência para fundar, depois de 30 anos, né, encerrei a minha participação em bancos e decidi usar essa experiência a meu favor. Perfeito. Então, depois de uma carreira consolidada, muito bem sucedida, passando por várias instituições financeiras muito consolidadas, você decidiu empreender, abrir o seu próprio negócio. A Casa de Investimentos Matarazzo. Conta um pouco em que contexto você fundou essa empresa, como foi o desenvolvimento até os dias de hoje. Ok. Bom, eu comecei focado na antecipação de recebíveis, né, há 10 anos atrás, que é a parte de crédito que eu mais gostei e que tem muito pouco risco, né, devido à pulverização. E o negócio foi crescendo, a partir do momento que eu vislumbrei a oportunidade de expansão, uma vez que um dos meus filhos optou pela manutenção do negócio, né, e perpetuidade do negócio, e eu decidi então estruturar de forma mais consolidada o grupo, né. Houve uma cisão, onde eu fiz a separação da parte de crédito com a parte de investimentos e onde eu também vislumbrei a necessidade de trazer um profissional mais focado na parte de investimentos, uma vez que a parte de crédito eu domino. E foi então que eu contratei de mercado uma executiva chamada Simone Costa, que me ajudou muito e vem me ajudando muito nesse processo de expansão. Perfeito. Inclusive, daqui a pouco a gente vai receber a Simone Costa aqui no estúdio do Empresários de Sucesso Ícones. Ela vai falar um pouco mais desse trabalho que vem sendo desenvolvido nessa casa de investimentos, que faz muito sucesso aqui na região sudeste, a Matarazzo Investimentos. Para a gente finalizar, eu sei que vocês, como eu disse, já têm um trabalho bem consolidado na região sudeste. Para que tipo de público vocês trabalham? Bom, na verdade, nós temos uma gama ampla de investimentos, né, com um valor inicial mais baixo e, enfim, o teto é o limite. Não tem um limite, o céu é o limite, não tem um teto definido para o máximo, né? E hoje nós estamos mais focados em pessoas físicas, investidores pessoas físicas, porém também temos a oportunidade para pessoas jurídicas. E aí a Simone ela vai desenvolver um pouco mais sobre o tema, né? Sobre os produtos, né? E
Mas é esse, hoje estamos focados dessa forma, né? Mais em pessoas físicas na região sudeste. Mas nós temos já um plano de um projeto de 10 anos, né? De expansão, e que aí a Simone vai detalhar melhor para vocês. Perfeito. Eduardo Matarazzo, muito obrigado por sua entrevista, parabéns pelo seu trabalho, desejo muita sorte e sucesso na sua caminhada. E daqui a pouco a gente volta com a Simone Costa, ela é superintendente comercial e de estratégia dessa casa de investimentos, a Matarazzo. Dando continuidade na entrevista, vamos saber mais sobre a Matarazzo Investimentos. Eu recebo aqui no estúdio a Simone Costa. Ela é superintendente comercial e de estratégia, a quem eu agradeço pela participação. Simone, muito obrigado pela gentileza em aceitar o nosso convite. Agradeço o convite, Daniel. Legal. O Eduardo Matarazzo falou sobre a história da empresa, o desenvolvimento, os dias atuais. Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no trabalho que é desenvolvido por essa casa de investimentos, que já faz bastante sucesso aqui na região sudeste. Eu gostaria que você falasse um pouco dos produtos da empresa. Quais são os principais? Nossa expertise, Daniel, é em produtos renda fixa estruturados com capital 100% protegido. Isso, de fato, traz uma segurança para o cliente associada a uma eficiência fiscal. Nós temos 2 produtos em nosso portfólio, o Renda Fixa Estruturado Rendimentos e o Renda Fixa Estruturado Renda. Ambos possuem a mesma composição. Como que eles são constituídos? A maior parte da carteira desses produtos são investidos em produtos de tesouraria de bancos de primeira linha, essencialmente CDBs e LCIs. A pequena parcela, e é isso que de fato potencializa o retorno do produto, é investir em papéis de crédito da Matarazzo, que é o outro braço da Matarazzo, que foi inclusive o precursor dessa casa de investimentos. E aqui eu falei a composição da carteira, eu vou fazer agora uma diferenciação desses produtos, o renda e o rendimentos. Como que funciona o rendimentos? O cliente aplica, no vencimento ele recebe o principal e os rendimentos auferidos. A incidência de imposto de renda no rendimento de acordo com o prazo. O produto renda, como que funciona? O cliente aplica e mensalmente ele vai recebendo uma renda. Ao final, ele recebe a última renda e o capital principal. Esse produto renda ele é destinado para clientes que queiram complementar a sua renda ou até para projetos específicos, como, por exemplo, o intercâmbio dos filhos, uma viagem ou ainda um outro projeto que o cliente almeja. Por quê? O que nós prezamos? O cliente não precisa dilapidar um patrimônio para construir outro. Ele pode utilizar o patrimônio que ele já conquistou. E num cenário em que nós estamos com a taxa Selic, que é a taxa básica de juros, no menor patamar da história, é um rendimento extremamente diferenciado, com segurança e com capital 100% protegido. Simone Costa está falando, claro, da casa de investimentos, mas também está dando uma assessoria gratuita para você que acompanha o programa. Eu me lembro que o Eduardo Matarazzo, na primeira parte da entrevista, mencionou e falou um pouco sobre os clientes e as pessoas que procuram a casa de investimentos. Basicamente, são clientes, pessoas físicas que investem de 35 mil para cima. Ele até falou que o céu é o limite. Tem um perfil específico de público que trabalha e pede ajuda para a casa de investimentos da Matarazzo? Fala um pouquinho desse tipo de público. Nós começamos, Daniel, com o nosso principal foco, que é os investidores considerados qualificados. O que seria isso? Os investidores considerados qualificados, em função da regulação, são investidores que possuem 1 milhão em investimentos financeiros no mercado. Esse tipo de perfil diz que tem um conhecimento mais aprofundado, e por a gente trabalhar com produto estruturado, esses clientes possuíam mais familiaridade. Mas até dado essa abertura que o mercado proporcionou com conhecimento em investimentos, em mercado financeiro, a gente abriu para todos os clientes. Você mencionou algumas taxas muito convidativas, naturalmente, e uma pessoa que tem esse recurso, uma pessoa que quer investir, precisa fazer um complemento de renda ou, naturalmente, quer aumentar o seu patrimônio. Por qual razão ela deve escolher a Matarazzo Casa de Investimentos e não uma companhia, um grande player do mercado? Me fala quais são os diferenciais da Casa de Investimentos Matarazzo.
Eu digo, Daniel, vou citar aqui alguns, e eu digo que começa pelo atendimento. Inclusive, esse é um dos nossos diferenciais, não dito apenas por nós, mas pelos nossos próprios clientes. Então, quando o cliente chega aqui, ele recebe uma assessoria financeira, porque o nosso produto é renda fixa e é fundamental que o cliente tenha o seu patrimônio diversificado. Então, conosco, o cliente vai deixar a parcela de renda fixa e os outros valores vão ser diversificados no mercado. E nós oferecemos essa assessoria para o cliente, sempre pensando no que é melhor para o cliente. Um outro diferencial nosso é a carteira de investimentos, que vai em linha com o quê? Como que o cliente acompanha os investimentos aqui conosco? Ele recebe um extrato mensal e lá ele consegue visualizar a evolução dos investimentos dele e também o comparativo com os principais indicadores de mercado de renda fixa. Por exemplo, a própria Selic, o CDI, que também é um indicador referência de renda fixa, adicionado à própria inflação, né? Então, é fundamental que o cliente tenha retornos acima da inflação. E é isso que nós buscamos aqui. Um outro ponto também que eu quero adicionar, Daniel, é em relação às nossas comunicações de cenário econômico. Então, aqui conosco, o cliente sempre está atualizado no que acontece no cenário nacional, inclusive a base do nosso relatório é o próprio relatório da Focus do Banco Central, que é divulgado todas as segundas-feiras às 8h30 da manhã. E nós também temos comunicações do cenário internacional, que é fundamental, porque o que acontece lá fora impacta diretamente nos investimentos aqui. E o cliente consegue acompanhar tudo isso por meio do nosso blog, que está no nosso site, matarazoeciinvestimentos.com, e também ele recebe via WhatsApp. Perfeito. Agora, Simone, as áreas financeira e de investimento são extremamente dinâmicas. Como você bem disse, as coisas mudam. Interessante que vocês acabam adotando esses canais justamente para dar transparência para o cliente, para a pessoa que está investindo. Agora, me diga, quais são as perspectivas nesse cenário um pouco nebuloso, justamente em razão da pandemia ou pós-pandemia? Conta para a gente o que a Casa de Investimentos Matarazzo está preparando a curto, médio ou mesmo longo prazo. Na Matarazzo Investimentos, Daniel, o cliente é o nosso maior patrimônio. Inclusive, nós começamos o nosso site assim. Então, a nossa maior preocupação é sempre que os investimentos estejam alinhados ao perfil do cliente. É por isso que, inclusive, no nosso site, o cliente tem o Suitability, toda a consultoria começa por aí. E falando um pouco das nossas perspectivas de futuro, nós almejamos estar nas principais capitais brasileiras. Nós temos um projeto de expansão que permeia 10 anos a primeira fase, né, que envolve não só a expansão física, mas também de produtos de investimento e de outras metodologias de negócio que a gente pode agregar devido à expertise que a gente tem em renda fixa. Legal, Simone, mas vamos nos aprofundar nesse assunto. Qual é o diferencial do produto? Eu te digo, Daniel, que começa pelas nossas taxas, que são extremamente diferenciadas, e nós temos investimentos no prazo de 6, 12, 18 e 24 meses. E aqui nós temos essas taxas diferenciadas, Daniel, porque a gente busca uma relação ganha-ganha com o cliente, né? Então, em função, inclusive, da gente ter a parcela de crédito, a gente consegue potencializar esse retorno para o cliente com segurança, transparência e eficiência fiscal. É isso aí, informações importantes trazidas pela Simone Costa, superintendente comercial e de estratégia da Matarazzo Investimentos. Quem ficou curioso, quem quiser conhecer a Matarazzo, consegue encontrar a Casa de Investimentos no ambiente virtual? Conta pra gente como acessar a Matarazzo. Consegue sim, Daniel. Basta acessar o nosso site www.matarazoecia.com. Lá vai conseguir encontrar os nossos telefones e entrar em contato conosco. E nós também estamos presentes em todas as redes sociais. Então, inclusive nas redes sociais, é possível acompanhar todas as nossas publicações de cenário econômico a respeito de produtos de investimento. Muito obrigado por sua participação, parabéns pelo trabalho e boa sorte. Agradeço, muito obrigada. Ponto final nessa edição, eu agradeço demais sua companhia e audiência e até o próximo Empresários de Sucesso Ícones.